Oi pessoal, tudo bem? Tô voltando aqui com uma pílula junguiana e também com uma propaganda, porque o recorte que eu vou trazer hoje é sobre o livro Tipos Psicológicos, volume 6, que é um livro que eu vou começar o grupo de estudos no dia 15 de abril. Então, a propaganda serão grupos quinzenais, então aos sábados, das 10h30 ao meio-dia. Todos os encontros serão gravados, então quem não puder assistir, a gente vai montar uma lista de transmissão e aí eu encaminho o link para poder acompanhar a leitura. E aí o grupo vai ser formado pela leitura do livro, e aí eu faço algumas pausas em alguns momentos e dou algumas explicações, ou trago algum exemplo clínico, para ficar um pouco mais fácil de familiarizar a teoria, especialmente para quem ainda está num processo de aprender Jung, de entender como funciona, né, a teoria junguiana. Então é um livro bastante grande, né? Claro que a gente não vai lê-lo todo porque o finalzinho é sobre definições, então essa parte eu não vou contemplar no grupo, mas ainda assim é um livro extenso e eu vou tentar fazer um grupo objetivo, porque senão a gente vai passar aqui uma década estudando esse livro, mas um objetivo que traga, enfim, associações com os tempos contemporâneos, né? Afinal de contas, é um texto escrito há 100 anos, ele foi publicado em 1921. Então, os primeiros ensaios sobre esse livro surgiu em 1913, que foi o ano de ruptura do Jung com o Freud. Então, enfim, não é mera coincidência. E aí o recorte que eu vou trazer hoje é explicando um pouco sobre isso, né? O próprio Jung trazendo a construção, né, da teoria dos tipos psicológicos, e depois eu pulo mais lá para o finalzinho, no início dessas definições, que eu acho importante trazer um trecho em que ele faz uma citação científica sobre o processo dele de construção teórica. Então, a primeira parte que eu quero trazer está no prefácio à 7ª edição. O Jung escreveu em 1937 e ele diz assim, abre aspas, tipologia é o resultado da experiência prática de muitos anos, uma experiência, aliás, completamente inacessível ao psicólogo acadêmico. Antes de mais nada, sou médico e psicoterapeuta prático, e todas as minhas formulações psicológicas provêm das experiências de um trabalho profissional diário e árduo. Portanto, o que afirmo neste livro é comprovado, item por item e centena de vezes, por assim dizer, pelo tratamento prático do doente, e foi no doente que o livro teve a sua origem, fecha aspas. Ele chama de doente o paciente, né? Não nos esqueçamos que a gente está falando de 100 anos atrás, então alguns termos a gente prefere não usar mais, e aí também eu vou fazendo essas correções ao longo da leitura, enfim, do grupo de estudos. Aí, seguindo aqui um pouquinho, na introdução ele diz assim, abre aspas, em minha prática médica junto a pacientes nervosos, constatei que de longa data, que par das muitas diferenças individuais na psicologia humana, há também diferenças de tipos, e chamaram minha atenção principalmente dois tipos que denominei introvertido e extrovertido, há 100 anos. Quando observamos o desenrolar de uma vida humana, vemos que o destino de alguns é mais determinado pelos objetos de seu interesse e o de outros mais pelo seu interior, pelo subjetivo. E como todos nós pendemos mais para este ou para aquele lado, estamos naturalmente inclinados a entender tudo sob a ótica de nosso próprio tipo. Fecha aspas. E aí, antes de eu finalizar com a definição, eu acho importante tipos psicológicos, porque, para quem não conhece, o Jung vai traçando tipologias humanas, né? Então, se você é mais introvertido ou extrovertido, se você usa mais a função pensamento ou sentimento, intuição ou sensação, e aí cria-se uma tipologia que de modo algum se pretende ser diagnóstica ou, muito pelo contrário, patológica. O que eu acho mais brilhante da tipologia, primeiro que todo mundo tem todas as funções e atitudes, só que umas estão mais à sombra, outras estão mais à consciência. É um livro que fala da psicologia da consciência, então embora ele vá trazer, né, conceitos de sombra, enfim, de função inferior, que é aquela que a gente menos usa, é um livro bastante objetivo, porque ele fala do momento da consciência, da nossa atitude consciente. Eu acho interessante tipologia porque ela nos ensina que não tem ninguém certo ou errado no conceito moral, mas que o mesmo objeto, como esse marcador de livro aqui, lindo, pode ser interpretado e visto por pessoas de diferentes tipologias. Então, um tipo, sei lá, introvertido, intuição, sentimento, vai fazer uma interpretação desse material de uma forma. E um tipo extrovertido, pensamento e sensação,
para o mesmo objeto vai fazer uma outra interpretação, porque não tem certo nem errado, é o óculos, né? É o tipo psicológico, é a maneira como o sujeito, a sujeita, enfim, as pessoas interpretam o mundo e os seus fenômenos. Se a gente entender isso, talvez a gente tente não enquadrar tanto as pessoas no nosso universo. E aí, então, por fim, na parte de definições, que é o capítulo 11, eu acho importante trazer esse pequeno parágrafo que ele diz assim, abre aspas. Pode parecer supérfluo ao leitor que acrescente ao texto de minha pesquisa um capítulo especial de definições de conceitos. Contudo, é grande a minha experiência para comprovar que, exatamente em trabalhos psicológicos, todo cuidado com expressões e conceitos nunca é demasiado, pois é no campo da psicologia, como em nenhum outro, que aparecem as maiores variações de conceitos e que ocasionam, muitas vezes, os piores mal-entendidos. Fecha aspas. Então, essa parte das definições é bastante importante, é como se fosse um pequeno dicionário dos conceitos que ele utilizou ao longo de todo o livro. Então, mesmo que a gente não vá lê-lo no grupo, né, é muito importante que a gente possa ir acompanhando na medida em que a gente vai avançando na leitura. Então, essa é a pílula e esse é o convite para quem quiser participar do grupo. Podem ser estudantes ou profissionais, precisa ou não precisa, que em alguma medida se interessam pela teoria junguiana e que, se possível, tenham algum trânsito ou alguma noçãozinha básica, pelo menos, da teoria, para não ficar tão perdido na hora que a gente entrar na leitura. Porque, como eu falei, é um livro bastante extenso, não dá para eu ficar parando para explicar minuciosamente cada conceito. Mas, de qualquer modo, também, né, surgindo dúvidas, a gente vai parando e vai tentando contemplar todo mundo. E, como eu sempre faço, ou como eu tento sempre fazer, trazer um Jung acessível aos nossos ouvidos, e especialmente um Jung contemporâneo, né? Uma leitura a partir do nosso tempo histórico. Nunca esquecendo, né, que o Jung era um homem branco, europeu, lá do século XX, né? Então, 1945, 1920, 1900, é desse lugar que ele fala. Então, a gente precisa também fazer uma reatualização histórica, sem perder, lógico, a ideia do Jung, mas entendendo que os tempos são outros e como é que a gente, enquanto psicólogos de uma psicologia analítica, tenta fazer uma adaptação teórica que não exclua as ideias do Jung, mas que também inclua os momentos históricos e as mudanças históricas tão importantes que a gente tem vivido. É isso. Fica o convite e até a próxima.